A melhor forma de entender os homens é por meio da fisiologia, da embriologia, da medicina. E seja muito bem-vinda e também seja muito bem-vindo. E como vai ser termos técnicos aqui, por exemplo, vai ser tudo muito bem referenciado com o que tem de melhor na medicina, nós vamos tentar responder tudo como entender os homens. Eu vou te explicar mais ou menos, iniciando com uma visão bem superficial sobre a anatomia masculina, porque raios os homens são assim. E dessa forma, esse conteúdo vai ficar mais palatável, tá bom? Então, olha só, aqui nós conseguimos analisar facilmente, né, a anatomia masculina básica. Aqui você percebe que aqui em cima a gente já tem a região abdominal, depois aqui embaixo nós temos o testículo, né, alguns vasos, né, aqui o pênis. E é interessante já começar analisando que quando nós falamos de embriologia, nós entendemos que nós vamos ver que essas regiões que estão exteriores ao corpo, elas estavam aqui dentro. Então, nós precisamos entender que tudo que acontecer na embriologia do homem vai induzir com que essas coisas que estavam aqui dentro saiam. Então você pode entender isso como algo supérfluo ou sem sentido que eu acabei de falar, mas isso tem muito sentido para que as coisas da embriologia, vamos dizer assim, entre em um caminho que faça sentido para você, para que você lembre disso. É muito importante você ter dados básicos. Outra coisa que é básica aqui que a gente pode comentar é sobre o testículo, né? Essa região aqui. O testículo ele é famoso por produzir os espermatozoides, né? Então aqui a gente pode dar uma analisada nos nomes, né? Por exemplo, aqui a gente consegue ver o testículo, que já foi citado, certo? A pele que reveste o testículo, né, vai ser denominada aí, na verdade, de saco escrotal. Então a forma de lembrar disso é: as moças usam bolsa. Se o homem for usar bolsa, vai ficar escroto. Aqui, ó. A bolsa do homem é bolsa escrotal. Aqui você também tem um corpo cavernoso, né, na parte mais interior aqui do pênis. Tem até um corpo esponjoso, que nós vamos comentar isso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero me deter aqui, ó, no peritônio. Olha, essa é a região peritoneal, vamos dizer por um leigo, que seria a região aí da barriga, tá certo? Nós temos algumas fáscias, que são uma espécie de camada protetora, né? Se você tem uma comida e você embala ela para não estragar, para não ficar suja, você passa uma camada lá daquele papel alumínio, sei lá o que que você coloca. É como se fosse isso, né? Então você tem a fáscia transversal aqui nessa região, que também serve para isso, meio que proteger tudo isso aqui. Então, de maneira extremamente superficial, que você consegue ver a região que envolve o testículo, o pênis, você consegue ver o reto também, tá certo? Região pela qual a pessoa vai utilizar o número 2 no banheiro, né? Vai defecar. Bem grande aqui você tem um ducto, e eu queria focar nesse ducto aqui, ó. Ducto deferente, perdão. Esse ducto deferente aqui ele é muito importante para nós entendermos o processo fisiológico do homem. Para você entender o homem, você tem que entender esse ducto deferente. Eu já começo dizendo uma coisa para ser um pouco mais simpático esse assunto. Você percebe que o ducto deferente está numa região visível, né? Você consegue perceber que o ducto deferente, de todos os vasos que tem aqui, ele é o mais calibroso, né? Pelo menos visualmente aqui.
Outras regiões que eu consigo ver que são bem grandes aqui, ó, é a bexiga, tá vendo? Essa é a região da bexiga. Mas o vaso bem calibroso e grande, comprido, maior que eu consigo ver aqui é o ducto deferente. Então, meio que os homens valorizam as coisas que são um pouquinho maiores, sabe? Então, esse vaso vai acabar sendo importante para a gente, o ducto deferente. Beleza, vamos começar a conversar sobre termos mais técnicos e eu vou tentar trazer da maneira mais tranquila do universo, mas mesmo assim não tem como fugir de algumas coisas. Por exemplo, eu já disse que o testículo ele é responsável por produzir o espermatozoide. E em seguida, esse espermatozoide que é produzido aqui no testículo, acredito que você consiga ver isso aqui, que é produzido no testículo. Deixa eu ver se mudar de cor aqui para ver se vai. Então aqui está o testículo, né? Que a gente identificou ele aqui, ó, o testículo aqui de novo. O testículo ele é famoso por produzir o espermatozoide. E o espermatozoide é super importante para o homem. Porque é pelo espermatozoide que nós vamos ter aí futuramente o desenvolvimento do embrião, ou seja, você já foi um espermatozoide um dia. Então é super importante. Testículo produz espermatozoide. Poxa, mas isso é fácil. Esse espermatozoide ele vai para um lugar chamado epidídimo. Gente, eu vou começar a resumir algumas palavras para que seja um pouquinho mais rápido e didático, tá? Então, esse espermatozoide vai ser produzido no testículo e enviado para o epidídimo, onde ele vai ser armazenado. Poxa, fácil demais. É, gente, homem é simples. Homem é simples. Olha, ó, me deu uma coisa de homem. Lá nesse epidídimo, né, você que está armazenando o espermatozoide, vai acontecer alguns processos de maturação desse espermatozoide que nós vamos comentar. Mas é importante lembrar que esse espermatozoide sai do testículo, vai para o epidídimo e lá ele é armazenado e ocorre algumas transformações. O testículo, ele está na bolsa do homem. E homem, quem usa bolsa mesmo é mulher, né? Quando o homem usa bolsa, é chamado de bolsa ruim, né? Escrota ou escrotal. Então, o testículo que produz esse espermatozoide está na bolsa do homem, que é a bolsa escrotal. Essa bolsa consta de muitas membranas e entre elas existe uma que vem do peritônio. A gente falou aqui do peritônio, né? Então, nessa bolsa escrotal, que tem muitas membranas, eu vou mostrar aqui aqui o testículo, né, a bolsa escrotal, que tem muitas membranas, elas advêm do peritônio. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Vou dizer o seguinte, look me. Peritônio, assim que escreve, né? Peritônio vai formar aí a bolsa do homem, que é a bolsa escrotal. Agora eu vou começar a abreviar as palavras, beleza? Então, já tem uma coisa aqui interessante. O peritônio vem da bolsa escrotal. Fácil, o homem é simples, né? Só que aí, essa bolsa escrotal tem muitas membranas. E ela tem uma dupla membrana. Olha só. Ela tem uma dupla membrana. E essa dupla membrana dela recebe o nome de túnica. Aí você pode perguntar, por que recebe o nome de túnica? Não tecido epitelial.
É porque antigamente, tá? Isso aqui é coisa da minha cabeça. É tipo, porque o tema é entender os homens, né? E tem mulher que diz que homem mente, né? Porque antigamente os homens usavam túnica, tá entendendo? Os homens usavam túnica. Então vai ficar túnica, pronto. Só que aí tem um nome interessante. Como os homens usavam túnica, e todo mundo sabe que os homens sempre obedeceram às mulheres e tal, né? Ou deveriam, que elas são mais sábias, né? Essa túnica aqui vai se chamar túnica vaginal. Vamos dizer, a primeira túnica que nós estamos comentando aqui faz referência às mulheres, né? Túnica vaginal, em referência aí às mulheres. Depois dessa túnica vaginal, você vai ter a correspondente a uma espécie de proteção, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar aqui de outra cor, vou colocar meio rosa, meio roxo. Você vai ter outra túnica, né? Então a gente falou da túnica vaginal, né? E essa outra túnica, ela reveste o testículo e ela é muito, mas muito importante. E essa túnica é a famosa túnica albugínea, né? Penso eu que se escreve assim. É albugínea, é isso mesmo. Albugínea, né? Tá escrito aqui, ó, para quem não viu, albugínea, tá certo? E essa túnica albugínea, ela é como se fosse uma cápsula que reveste, né, o testículo, beleza? Então falamos de duas túnicas, túnica vaginal e túnica albugínea. E a túnica albugínea, ela é muito importante. E como ela está revestindo tudo, ela dá uma de mais importante que a outra, sabe? Tipo assim, ela fala, poxa, eu revisto tudo, então eu tenho que fazer mais coisas. Sabe aquela conversa do homem que ele fala assim, ah, eu que sustento aqui, o homem tem que fazer tudo? Pois é. Então começa aqui da túnica albugina, né? Você fala, poxa, que loucura, isso é verdade? Claro que não, né, pessoal? Só estou tentando deixar mais palatável, entenda os homens, né? Então, a túnica albugina fala, não, eu que pago a conta, eu que vou fazer as coisas. Então, o que acontece? Essa túnica albugina, na região, né, do epidídimo, voltada para o epidídimo, então vamos dizer que o epidídimo esteja, tipo, aqui, ó, que é o epidídimo, né? Essa região aqui, voltada para o epidídimo, ela vai se alargar, vai fazer isso, ó. Ó, alarguei. E aí, ela vai dar origem, eu estou dando um exemplo meio mal, né? Ela alarga, né? Ela vai dar origem a um negócio chamado mediastino do testículo. Então, a túnica albugínea vai dar origem ao mediastino do testículo. Tá certo? Ah, tá fácil demais. Fácil. Eu sei. Homem é simples. Aí você vai ver uma série de túbulos que estão relacionados com a passagem do espermatozoide. Então aqui, ó, se a gente pudesse dar um zoom, e nós vamos dar, você vai conseguir identificar aqui, ó, túbulo, tá vendo o tanto de túbulo que tem aqui? Túbulo, não sei o que. Pois é, esses túbulos vai ter a passagem do espermatozoide. Então você tem o mediastino do testículo, tá certo? E aí o que acontece? Essa túnica albugina que vai na região voltada para o epidídimo vai se alargar e formar o mediastino do testículo, simplesmente ele também vai começar, como ele quer fazer tudo, ele vai chegar lá no testículo e vai falar assim,
eu acho que eu vou fazer mais coisa aqui. Eu acho que eu vou fazer tudo. Eu vou dividir esse negócio aqui. Eu vou trabalhar, eu vou limpar, eu vou dividir cada canto de cada canto. Aí o que ele faz? A túnica albugínea chega lá no testículo, já fez o mediastino do testículo que a gente falou, e fala o seguinte, ó. Ei, eu sou tecido conjuntivo denso modelado. Se eu sou tecido conjuntivo denso modelado, eu vou dar conta aqui de resolver as coisas e eu vou começar a emitir septos para o interior do testículo e vou dividir o testículo em compartimentos. Cada compartimento desse você vai dar o nome de lóbulo testicular. Ponto. Então, a túnica albugínea, ela vai dar origem por meio de septos, né, aos, na verdade, lóbulos testiculares que têm espaços que conversam entre si, tá certo? Que conversam entre si. Então o homem sempre quer fazer tudo, começa aí da túnica albugínea. E ele faz compartimentos, mas compartimentos assim com uns buraquinhos ali que dá para esses lóbulos se comunicarem, né? Tipo o homem, deixa assim, tem uns buraquinhos ali, mas tá bom. E aí a gente vai conversando e vai resolvendo as coisas, sabe? Coisa de homem. Então começa daí, ó, desde a túnica albugínea. E dentro do lóbulo testicular você vai encontrar túbulos que vão, ó só, produzir o espermatozoide. Então, dentro dos lóbulos testiculares, eu vou encontrar túbulos que vão produzir o espermatozoide. Nós vamos falar sobre esses túbulos, beleza? Inclusive, ó, se você dá uma olhada aqui, ó, lóbulo testicular, tá escrito aqui, ó, túbulos seminíferos. Esses túbulos aí que vão produzir o espermatozoide, que tanta gente gosta. Legal. Esses túbulos seminíferos, que a gente já falou que vai produzir espermatozoides, é legal perceber que existem alguns espaços que eu falei, que os quais mostram que um lóbulo comunica com o outro. E o testículo ele produz espermatozoide e vai, né, para os pequenos túbulos, chamados de túbulos retos, que dão para o mediastino, e você vê uma rede de túbulos, ó, se você prestar atenção aqui, ó, tá escrito, ó, rede testicular. Você vê uma rede de túbulos que vão dar para o mediastino, né? Na verdade, do mediastino você vê a rede de túbulos que nós vamos dar o nome aí de rede testicular. Nada fora do normal, né? Daí os espermatozoides vão para os ductos eferentes que fazem o espermatozoide sair do testículo. Então você lembra que eu falei do ducto? Na verdade esse é o ducto eferente, né? Mas você lembra que eu falei do ducto deferente, que era o maior e tal? Nós vamos chegar nele. Mas esses ductos aqui são importantes. Então o que acontece? O caminho aqui, ó, vou colocar aqui bonitinho para a gente entender. Não, estou desenhando mesmo. Daqui impossível uma pessoa não entender. Só se for homem. Estou brincando. O que acontece? O testículo, dentro do testículo, você tem, né, os lóbulos testiculares. Nesses lóbulos você tem os túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos produzem o espermatozoide, né? E esse espermatozoide vai para túbulos chamados túbulos retos. Destes túbulos retos que dão para o mediastino, né? Você vê aqui uma rede de túbulos, ó. Você vê uma rede de túbulos.
certo? Aqui é uma rede de túbulos. E essa rede de túbulos aqui, ó, dão que tem lá ali na região do mexatino, que é a tal da rede testicular, né? Vou colocar aqui, ó, rede testicular. Os espermatozoides vão passar por aí, ó. Olha isso aqui, ó. Eles vão vir andando, ó, passar por aqui, ó, na rede testicular. E toda essa rede testicular leva para, né, os ductos eferentes. E os ductos eferentes vão fazer com que esse espermatozoide saia do testículo. Sai ali do testículo, saindo também da bolsa escrotal. Então, por que o homem tem tanta vontade de vencer na vida e crescer, né? Porque ele quer sair de uma região escrota e vencer na vida, né? Ir para um lugar mais top, quem sabe um útero na vida, né? E aí deu para entender a referência. Bem legal, né? Você possui, né, nesse drama histórico, né, da vida, os ductos eferentes que levam esse espermatozoide para o epidídimo, né? Então aqui o que acontece? Esses ductos eferentes, aqui deixa eu achar que é os ductos eferentes, eles vão levar para o epidídimo, né, que vão ser armazenados para ficar o que? Maduros. Então pronto. Então você sabe que aqui é o início, ó. Esse é o início de um processo saindo do testículo, né? Então o que acontece? Todos esses espermatozoides que estão ali no epidídimo, que vieram do ducto eferente, e é muito importante falar sobre isso, né? O epidídimo, ele dá para o canal, agora ó só, deferente. E agora a gente vai começar um negócio interessante. Ele dá para o canal deferente. E o canal deferente, próximo da próstata, ele vai dilatar e formar a ampola. E depois da ampola ele recebe o ducto das vesículas seminais. E aí ele entra na próstata e desemboca na uretra prostática. Tá certo? E aqui ele tá, e ali ele recebe o espermatozoide, secreção da vesícula seminal e a secreção da próstata. E você coloca tudo isso como sendo o esperma. Então olha só, tenho certeza que você entendeu tudo. Esse é o processo que você entendeu, né? Ducto eferente. Então, do ducto eferente, o que acontece? Ele vai para outro ducto que nós vamos chamar de epidídimo, certo? Esse epidídimo, ele vai levar para o canal deferente. Te lembra alguma coisa desse deferente? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó, ele, ó. Tem um ducto deferente, né? Mas, ó, ele estava saindo de onde aqui, ó? Do testículo, né? Canal, o ducto deferente. Então, aqui a gente está falando do canal deferente, né? E aí, o que acontece? Esse canal deferente, gente, estou explicando com uma facilidade impossível de entender.
próximo da próstata, ele vai dilatar e formar a ampola. Depois da ampola, ele aqui, ó, vai dilatar e formar uma ampola. Ó. Depois da ampola, ele recebe o ducto das vesículas seminais. Então aqui, ó, essa ampola vai receber um ducto e esse ducto é das vesículas seminais. E esse ducto das vesículas seminais, né? E ele entra na próstata e desemboca na uretra prostática. Então, ó, vem aqui. Uretra. Não é exatamente assim, né? É só para entender o percurso. Uretra prostática. Nós iremos ver umas imagens melhores, tá certo? Na uretra prostática. Beleza? E aqui ele vai recebendo, né, esses espermatozoides, secreções, ó, advindas de onde? Ele vai recebendo as secreções da vesícula seminal e a secreção da próstata. E aí você coloca a mistura disso tudo, né, essas secreções da vesícula seminal, a secreção da próstata, tudo isso aí vai se formar juntando, né, misturando no famoso esperma. O famoso líquido engravida a gente. Olha. Tá certo? E é uma espécie de receita mágica especial. Né? E ele vem então para a uretra membranosa e começa o pênis. Então, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem uma imagenzinha melhor. Né? Então, aqui você consegue ver a uretra membranosa. Aqui, ó. É. Aqui é possível ver a próstata. Aqui é possível ver a ampola. Aqui é possível ver a vesícula seminal. Né? Deixa eu ver aqui. O ducto deferente, né? Que a gente falou. Ductos eferentes, epidídimo, mediastino do testículo, a rede testicular, túbulos retos, as túnicas, os lóbulos, tá bom? Então o que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui, pera. O que que acontece, ó? Acho que eu vou conseguir sim. Você vem aqui, ó. Ó. Vamos supor que esse negócio aqui seja espermatozoide, ó. Esse espermatozoide, ele vai ser produzido aqui, ó, nos túbulos retos, na verdade ali, os túbulos seminíferos. Ele vai passar pelos túbulos retos, pela rede testicular aqui, ó, e vai acabar vindo aqui para ductos eferentes. E vai ficar aqui, ó, no famoso epidídimo, que vai acontecer a maturação. O epidídimo, ele vai pegar esse caminho aqui, ó, que é o ducto deferente. E aí, ó, ele vai lá para a ampola, tem a vesícula seminal, e a vesícula seminal vai secretar um líquido nesse espermatozoide, são muitos. Vai passar aqui, ó, tá vendo a região da próstata. A próstata também vai secretar alguns líquidos. E aqui, ó, nessa região, formou o esperma. Aí você desce aqui, ó, tá na onde? Na uretra membranosa. Então ali era uretra prostática aqui, ó, nessa região. E aí aqui é uretra membranosa, né? Agora a gente pode continuar, já que eu mostrei parte por parte. E aí,
visível, né? Deixa eu tirar isso daqui, deixa eu apagar. E é visível, né, aqui na uretra membranosa o início do pênis, né? Que é o pênis. Ó. Então aqui é o pênis, ó, o pênis, dá pra ver, né? O início do pênis. Aí você fala, ó, que é cheio de caminho, achei que o homem era mais simples. O homem, ele parece simples, ele é sabor simples, né? Mas ele precisa ser entendido, precisa ser precisa ter um termo da pessoa que faz terapia, enfim, precisa ter um preparo mental para ele se relacionar com uma pessoa. Mas tem também muitas pressões sociais, né? Então ele vem para a uretra e começa o pênis. A raiz do pênis, ou a base do pênis, você vai ver um par de glândulas, que são as glândulas. E eu vou até mudar de cor aqui, ó. Glândulas bulbo-uretrais, né? Então você vê que nessa raiz ou base do pênis você tem as glândulas bulbo-uretrais. Então você tem também o órgão aí você tem o órgão de cópula masculino, pênis, né? Então daqui a pouco a gente vai falar da função, tá? Dessas glândulas, mais detalhes sobre esse processo aí. Então você tem o órgão de cópula masculino, pênis, onde essas estruturas aqui são nessa região aqui, ó, por exemplo, deixa eu mudar de cor aqui, são os corpos cavernosos, aqui é os corpos cavernosos. Por quê? Vou te falar, porque cavernoso, né? Não, deixa você usar sua criatividade, pensa aí, caverna, escuro, né? Cavernoso. Beleza, então você tem o órgão de cópula masculino, você tem um corpo cavernoso e você tem, por exemplo, aqui o também, deixa eu mostrar aqui, não tô achando a bexiga, retesticular, corpo cavernoso, mas aqui você tem nessa região também. Deixa eu ver se tem outra imagem que indica que deixa. Você tem o corpo não tô achando, mas enfim, além da glândula que a gente falou, né? Você tem os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, que é, por exemplo, esse corpo cavernoso da uretra aqui, né? Vai ser esse corpo cavernoso da uretra, a gente vai dizer que é o corpo esponjoso, tá certo? Qualquer dúvida você joga no Google para uma imagem um pouquinho melhor, mas é só para entender o básico aqui mesmo. E aí na uretra, que você está vendo aqui, ó, na uretra peniana, né, ou do corpo do pênis, nós temos ainda a área da glande, certo? Que é essa área que está denominada aqui, ó, glande do pênis, né? E aí você vê que há a uretra na região da glande que se encontra com a uretra peniana. Então, olha só, se a gente pudesse dividir aqui, a gente pode, olha só, aqui a uretra da glande, né? Esse negócio aqui eu vou colocar de amarelo o outro, ó. E aqui, ó, de amarelo é a uretra do corpo do pênis, né? Então, nitidamente tem essa diferença aí de região da uretra, né? Então temos que caracterizar histologicamente, depois embriologicamente e funcionalmente essas estruturas, né? Cada estrutura dessa. Então depois dessa visão introdutória, nós vamos começar a explicar a embriologia por detrás de cada estrutura dessa e a funcionalidade.
Beleza? Então essa primeira parte, bem curtinho. E aí eu vou cortar e terminar no outro vídeo.